Oi pessoal, bem-vindos ao Psique Pontual. Hoje a gente vai falar do nosso 34º episódio da nossa série de psicofarmacologia distal. E hoje a gente vai falar de um assunto mais específico, que é dos circuitos neuronais do TDAH, ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Lembrando que a gente vai entrar mais no assunto da farmacologia, não entrando em outros conceitos, que a gente sabe que esse assunto é um pouco polêmico ainda. Não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e, se puder, divulgar para os seus amigos e ativar o sininho aqui desse vídeo. O TDAH, apesar dessa sigla apresentar só 2 sintomas aparentemente, ele tem um espectro mais amplo. Claro, a gente inclui a hiperatividade, mas tem 2 conceitos relacionados à atenção e também à impulsividade. Aqui, ao invés de eu explicar para vocês esse diagnóstico através dos critérios clínicos do CID-10 ou do DSM-5, um dos jeitos mais didáticos e até mais interessantes de explicar esse transtorno mental se dá através das estruturas cerebrais envolvidas nesse processo. Por exemplo, uma das alterações específicas da atenção é a incapacidade de manter a atenção e de resolução de problemas. Tal sintoma estaria ligado a uma alteração numa região do cérebro chamada córtex pré-frontal dorsolateral. E por que essa região? Isso foi resultado de alguns estudos de imagem. Ao examinar o cérebro de um paciente com TDAH durante uma ressonância magnética funcional, eles viram um processamento ineficiente nessa região. A título de curiosidade, o teste que eles utilizavam chamava N-BEC. Basicamente, apareceu uma série de números em sequência piscando na tela do paciente. E o paciente tinha que falar qual que era o número anterior ao número que aparecia. Porém, esse teste ia aumentando de dificuldade. E aí acabava perguntando qual que era o penúltimo, o antepenúltimo número e assim por diante. Portanto, o córtex pré-frontal dorsolateral seria um desses integrantes alterados do circuito córtico estriado tálamo cortical. O segundo sintoma também é uma variação da desatenção. É a dificuldade de focar em uma atividade só. Aqui, a estrutura alterada é o córtex cingulado anterior dorsal, também incluído numa alça córtico-estriado tálamo cortical. Foi descoberto também pela ressonância magnética funcional, mostrando aí uma ativação ineficiente, com o paciente se cansando muito mais rápido em relação aos demais. Também por curiosidade, não sei se vocês também acham isso curioso, mas eu acredito que é. O teste chamava Stroop. Nesse teste, aparecia uma palavra igual está disparando aqui na tela para vocês, com o significado de uma cor, mas mostrando uma outra cor pintada. E o paciente tinha que dizer qual que era a cor pintada e não o que está escrito. Um teste assim, até difícil para a gente. O terceiro sintoma é a impulsividade. Um sintoma que apareceu muitas vezes na nossa série de psicofarmacologia e que a gente ainda vai falar um pouco mais, principalmente nos transtornos de dependência química. Aqui o órgão alterado é o córtex órbito-frontal, que a gente já falou no episódio 30 e que também está incluído nessa alça córtico-estriado tálamo cortical. E o quarto e último é a hiperatividade. Ele está ligado ao córtex motor pré-frontal, também ligado a uma alça córtico-estriado tálamo cortical. Mas esse específico, após o córtex motor pré-frontal, ele vai para uma estrutura chamada estriado lateral, ou putamen, se projetando para o tálamo e depois retornando para essa região cortical. Esse sintoma inclui inquietação, levantar, correr, brincar sem parar. Obviamente, a gente não quer patologizar o brincar das crianças. Por isso, todo sintoma deve ser individualizado e analisado com muito cuidado. Bom, e nessa imagem aqui é mais para resumir todos esses palavreados que a gente falou nessa aula. Nessa parte de cima, a gente divide as regiões cerebrais. Na parte do meio, a gente atribui uma característica da função de cada região cerebral. E por fim, o sintoma que vai aparecer nesse indivíduo. Bom, agora que a gente já citou todas as estruturas cerebrais envolvidas, vamos falar também qual neurotransmissor está prejudicado. Os estudos mais recentes de TDAH fazem uma relação entre uma sintonização ruim dos neurônios piramidais do córtex pré-frontal, que a gente falou agora, e também uma possível desregulação de noradrenalina e dopamina. Teoricamente, a noradrenalina aqui, ela gera uma melhor conectividade entre as diferentes regiões do nosso cérebro, enquanto que a dopamina, ela diminui a possibilidade de conexões inapropriadas para essas regiões cerebrais.
Eu comparo aqui como um fone de ouvido. O fone faz você ouvir melhor a música, como a noradrenalina aumenta a conectividade e abafa o ruído externo, assim como a dopamina diminui as conexões inapropriadas. Em um indivíduo saudável, há uma descarga normal e basal de noradrenalina e dopamina a todo momento. E isso se dá de uma forma lenta e tônica, como se fosse o ritmo de uma música. A noradrenalina em baixas doses, ela se conecta com o receptor alfa-2A, enquanto que a dopamina, ela vai se ligar mais no receptor D3, que são considerados mais sensíveis, fazendo assim uma transmissão de sinais excelente. No TDAH, pode haver uma sinalização deficiente das sinapses noradrenérgicas e dopaminérgicas, causando assim uma menor estimulação dos neurônios pós-sinápticos e, portanto, uma menor transmissão. Por outro lado, também no TDAH, os níveis de estresse aumentado podem amplificar a sinalização, liberando mais noradrenalina e dopamina na fenda sináptica, fazendo uma descarga diferente da tônica, o que chamamos aqui de fásica e que a gente até falou no episódio 30. E ao contrário dela, em vez de ser tônico e ritmado, é uma descarga de alta intensidade de uma vez só. Então você me falou aqui que está tanto alterado para baixo quanto para cima. Aí você me deixou confuso, é alto ou baixo? E a resposta que a gente tem hoje para isso é que está alterado os dois. Quando está para baixo, os sinais eles vêm praticamente todos pequenininhos, então fica muito difícil do nosso cérebro interpretar qual que é o mais importante. E caso venha alto, o nosso cérebro ele acaba ficando confuso de tanto ruído que aparece ao mesmo tempo. Aqui nessa imagem a gente mostra uma situação normal de um indivíduo saudável de como é uma atividade basal de noradrenalina e dopamina. Então aqui no córtex pré-frontal a gente tem uma estimulação bem baixinha dos dois neurotransmissores e na parte da noradrenalina vai se conectar com alfa-2A e na dopamina D3. Isso vai gerar uma descarga certinha, que a gente pode ver nesse gráfico de baixo, e também no desenho, de uma flechinha atrás da outra, que a gente chama de descarga tônica. E no indivíduo com TDAH, a gente pode ver essa descarga que a gente chama de fásica, que é quando há muito neurotransmissor na fenda, estimula além do D3 outros receptores e aí acaba fazendo uma descarga de alta intensidade e de uma vez só, como a gente pode ver no gráfico de baixo, que a gente chama de descarga fásica, isso é, em fases. E no TDAH, a gente tem tanto uma origem de uma descarga deficiente, isso é, nem causando aí a descarga que a gente chama de tônica, a gente pode ver aqui no desenho que só tem uma descarga para cada receptor, e no gráfico uma descarga de menos intensidade. E também outra origem é por fatores estressantes do TDAH, causando uma descarga de mais intensidade e com muitos ruídos. Então entendi. A gente sabe então que tem muitas regiões do nosso cérebro que estão alteradas. A gente entendeu que alguns neurotransmissores estão alterados e que o córtex pré-frontal é uma estrutura muito sensível. Mas e os receptores? Eles também estão prejudicados? Bom, aí é um pouquinho mais complexo. Você lembra que a gente falou dos receptores alfa-2A e D3? Bom, eles são receptores pós-sinápticos, então eles vão estar localizados nos dendritos dos neurônios piramidais, lá na região do córtex, esperando os sinais chegarem. Ambos são receptores ligados à proteína G, eles estão ligados a uma molécula de monofosfato de adenosina cíclico, ou AMPC, e também ligado a um canal de cátion, que a gente vai usar a sigla HCN. Eu nem vou falar o nome porque vai confundir mais vocês ainda. Esse canal específico, quando ele está aberto, ele diminui a resistência da membrana desse neurônio piramidal, permitindo que sinais elétricos eles extravasem dessa região e faça diminuir a força desse sinal que a gente estava transmitindo. E quando fechado, ele evita que haja essa fuga de sinal, reforçando a conectividade desses neurônios. Só que cada receptor vai fazer uma função diferente quanto a esse canal HCN. Quando a noradrenalina ela se conecta ao receptor alfa-2A, o sistema de proteína G ela vai inibir o AMPC e vai fechar o canal HCN, reforçando o sinal. Enquanto que a dopamina, quando ela vai se conectar ao receptor D3, o sistema de proteína G vai estimular o AMPC, abrindo o canal.
e dessa forma enfraquecendo o sinal e provavelmente diminuindo os ruídos, como a gente já explicou lá no comecinho da aula. Então aqui, uma função ótima da noradrenalina é tão importante como uma boa função da dopamina. Isso é, eles têm que estar bem sintonizados. Então vamos para as imagens que fica melhor. Aqui nessa estrutura em azul é a espinha dendrítica, o dendrito desse neurônio piramidal no córtex. Mais à direita a gente vê os dois receptores, alfa 2A esperando noradrenalina acima e D3 em verde esperando a dopamina se conectar. Vemos o AMPC ligados aos dois em cinza e também o canal catiônico HCN em amarelo. Então o sinal, quando ele entra nessa estrutura, ele pode tanto extravasar quanto continuar amplificando a transmissão. Entretanto, se a gente vê a noradrenalina se conectando ao receptor alfa 2A, ele vai ativar o sistema de proteína G, que vai inibir o AMPC, fechando o canal HCN. Então a gente pode ver que dos 3 sinais que entram, 2 continuam amplificando o sinal. Enquanto que, se a dopamina se conectar ao receptor D3, ele vai ativar o sistema de proteína G, que vai ativar o MPC e também abrir o canal HCN, extravasando mais ainda o sinal e enfraquecendo ele como um todo. Bom, gente, então vamos concluir falando dos tratamentos medicamentosos. Obviamente há outros tratamentos, mas aqui é uma aula de psicofarmacologia, então a gente vai focar nisso. Mas, gente, deixa eu só complementar falando aí da teoria final, quer dizer, do pouco que a gente sabe do TDAH, vamos tentar finalizar essa linha de pensamento. Como dissemos, o estresse ele pode aumentar a transmissão de noradrenalina e dopamina, certo? E assim, no TDAH temos vários estressantes. Fora que não consegue fazer nenhuma atividade adequadamente, também tem o estresse social, ambiental, etc. Porém, caso esse estresse seja muito crônico, isso é, toda hora, que é o caso desses pacientes com TDAH, por ficar tanto intenso, há com o tempo uma depressão dessa transmissão noradrenérgica e dopaminérgica, mas sem melhorar os impulsos ou a qualidade de vida do paciente e até ficando numa situação que fica abaixo do normal. Então é por isso que no tratamento medicamentoso a gente busca aumentar essa transmissão de noradrenalina e dopamina, porque nesses pacientes que já estão um tempo com esse diagnóstico e está com tempo com sintoma, a gente quer aumentar até chegar no nível normal. Então a primeira classe que a gente vai falar aqui é dos psicoestimulantes não anfetamínicos, que é o do famoso metilfenidato ou das marcas Ritalina e Concerta. Qual que é o seu mecanismo de ação? Ele meio que congela o transportador DAT e NAT, impedindo a recaptação desses neurotransmissores na fenda sináptica, de uma forma muito parecida como os antidepressivos funcionam. Dessa forma, a gente aumenta bastante a concentração de noradrenalina e dopamina lá no córtex pré-frontal. Ele tem uma meia-vida muito curta, de 2 a 4 horas, por isso que foram criadas formulações de longação, como a Ritalina LA, que dura entre 4 a 6 horas, e também o Concerta, que ele tem uma meia-vida de 6 a 8 horas, então melhorando o tempo de ação da medicação e também melhorando a adesão, não precisa tomar tantas vezes ao dia. A segunda classe é dos psicoestimulantes anfetamínicos, que é a anfetamina, e no Brasil aqui a gente utiliza mais a lisdexanfetamina, ou também chamado de Venvance. Seu mecanismo é diferente, ele é um inibidor competitivo de noradrenalina e dopamina. Isso é, ele se liga no mesmo sítio que a noradrenalina e a dopamina ia se ligar nos transportadores NAT e DAT respectivamente. Daí, ao invés do transportador recaptar esses neurotransmissores, eles acabam recaptando a medicação, deixando os neurotransmissores na fenda sináptica. E ainda ele tem uma ação adicional, que na verdade não é uma ação boa. Como vocês viram, o transportador ele vai recaptar essa medicação para dentro do neurônio pré-sináptico. E em doses maiores, lá dentro, ele pode ter uma ação diferencial. Lá dentro, ele também pode virar o inibidor competitivo dos transportadores vesiculares de monaminas ou VMAT2, que é o que coloca os neurotransmissores dentro de vesículas. Mas na prática, o que acontece? Ao invés de encapsular a dopamina, ela vai encapsular esse psicoestimulante, deixando a dopamina ali nessa região do neurônio, e aí ele vai ser jogado de volta para a fenda sináptica porque ele não foi armazenado. E apesar disso parecer bom, isso não tem nenhum resultado terapêutico. Ao contrário, ele acaba gerando uma certa euforia nesses pacientes
e também estimulando aquele efeito de reforço e recompensa, promovendo aí até um uso abusivo e contínuo do paciente, porque ele está buscando esse prazer. Não é à toa que a gente vê a associação de psicoestimulantes anfetamínicos, principalmente em ambientes de festas, né? A gente chama isso de club drugs. Mas isso é importante a gente entender, porque muitas vezes você pergunta qual que é a diferença então, né, do psicoestimulante anfetamínico da anfetamina droga ilícita. Então a resposta disso é basicamente como essas medicações elas vão se conectar aos receptores. No psicoestimulante anfetamínico, o remédio, quando a gente ingere isso, há uma absorção lenta, com aumento gradual dentro do nosso corpo, uma saturação incompleta dos receptores, porém contínua, causando aí o sinal que a gente chama de tônico, que a gente já explicou. E no caso da anfetamina droga ilícita, há uma resposta rápida, uma saturação completa dos receptores, com efeito curto e sinal do tipo fásico, gerando aí o tal do barato, mas o prazer, euforia e até o uso abusivo e contínuo desses indivíduos. Eu até falaria um pouquinho mais da anfetamina, como está mostrado aqui, mas no Brasil ela não é fabricada. Aqui quem é o medicamento principal é a lisdexanfetamina. Ela é um profármaco, utilizando anfetamina mais uma molécula lisina, cuja função é basicamente aumentar a meia-vida dessa medicação, pois o medicamento só faz efeito quando no trato gastrointestinal essas duas partes são separadas, gerando um efeito de quase 10 a 12 horas. A terceira classe são dos psicoestimulantes noradrenérgicos. O principal medicamento é a atomoxetina, que ela é uma inibidora seletiva da recaptação de noradrenalina. Isso é, agindo sobre o transportador NAT de forma contínua. Lembrando que eu já repeti diversas vezes para chegar nessa aula, para vocês compreenderem até um pouco melhor. No córtex pré-frontal, a dopamina ela pode ser recaptada pelo transportador NAT. Portanto, se eu inibo esse transportador, ele aumenta o nível de concentração de noradrenalina e de dopamina na fenda sináptica. Entretanto, como vocês podem ver nessa imagem, há poucos neurônios noradrenérgicos no núcleo accumbens. E isso acaba não gerando aumento de dopamina nessa região, causando aí um menor potencial de uso abusivo dessa medicação. Há outros dessa classe, como a reboxetina, porém ela não foi aprovada para TDAH. Temos também outras medicações que utilizam essa inibição desse transportador NAT, como a bupropiona, a nortriptilina, etc., com uma certa eficácia para esse diagnóstico. E a quarta classe e última são os psicoestimulantes agonistas de alfa-2A. Os integrantes são a guanfacina, que não é produzida aqui no Brasil, e também a clonidina. Esse último, a clonidina, ao contrário da guanfacina, ele não é um inibidor seletivo alfa-2A. Isso é, ele pega alfa-2A, alfa-2B, alfa-2C, etc. Então, só para dar uma explicada, aí vocês vão vendo aqui nas imagens. O alfa-2A, ele fica mais em locos cerúleos, ele faz essa mediação com o córtex pré-frontal para tentar melhorar a atenção, hiperatividade e impulsividade. O alfa-2B, ele fica mais na região do tálamo e está mais relacionado à sedação, isso é, ele gera mais sintomas como sono e sonolência. E o 2C, ele é mais em região do estriado e está relacionado à sedação e hipotensão. Ele também age em outros receptores, como os receptores do tipo imidazolina, que confere a ele uma ação hipotensora, por isso que ela foi aprovada como antihipertensivo, mas não para TDAH e até outros transtornos psiquiátricos. Porém, na prática, a gente acaba utilizando em certos pacientes. E é isso, pessoal. Fim da aula, uma aula bem comprida, bem longa. Tentei condensar todo esse assunto num episódio só para facilitar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta aqui nos comentários. Se puder, escolhe um desses vídeos aqui para continuar estudando. Então é isso, pessoal. Bons estudos!